Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e também a sua introdução já com os grandes temas também aqui do Conselho Europeu. E o PSD saúda, obviamente, esta posição unânime de ter uma posição de todos os Estados-membros a 27, uma posição negocial conjunta dos Estados-membros, bem como das instituições, e vemos isso como um fator decisivo e importantíssimo para o desenrolar das negociações. E realmente o que se procura é efetivamente esse resultado justo e equitativo no sentido de defender sempre os interesses dos nossos cidadãos neste processo muito difícil, mas fruto da decisão soberana do Reino Unido. Contudo, relativamente aqui, em relação a diversas informações que foram tornadas públicas nos últimos dias, o PSD tem que sublinhar que está extremamente preocupado com o início deste processo negocial, que está manifestamente a correr menos positivamente como seria expectável, dadas as informações que têm vindo ao público, nomeadamente sobre um encontro também entre o Presidente da Comissão e a Primeira-Ministra do Reino Unido. Isto evidentemente coloca aqui alguma preocupação sobre a matéria, principalmente, como referiu na sua introdução, tendo em conta a nossa grande comunidade portuguesa residente no Reino Unido e que realmente no delinear do processo de negocial nunca poderá servir aqui a qualquer dos cidadãos europeus, mas aqui na nossa perspectiva, a nossa comunidade portuguesa não poderá servir de alavanca negocial dentro deste processo, e partilhamos a questão que referiu também relativamente ao ambiente de confiança que é necessário, mas evidentemente as informações que têm vindo a público têm ido ao contrário desse ambiente de confiança, mesmo aqui no despoltar deste processo negocial. E gostaria de perguntar precisamente sobre o aspecto também que focou, que é a negociação financeira. Referiu aqui a diferença semântica entre aquilo que é uma conta de saída por um lado, e as obrigações de compromisso financeiros. Temos também noção, evidentemente, do ambiente pré-eleitoral no Reino Unido, que talvez justifique essas diferenças semânticas, mas evidentemente quando se fala em estimativas que poderão chegar aos 100 mil milhões de euros, e sabemos, novamente, como foi referido no início, da necessidade de haver uma posição conjunta da União Europeia face a isto, mas a posição conjunta é fruto da soma das preocupações e posições de cada Estado-membro, e já alguns Estados-membros já referiram precisamente alguns pontos que devem entrar, por exemplo, França, Polónia, relativamente à questão da PAC, ou mesmo a Alemanha em relação relativamente à não cedência ao Reino Unido de ativos da União Europeia, portanto, relativamente aos itens que vão entrar nas negociações financeiras para o Brexit. E ficamos ainda sem saber qual é que é a posição de Portugal aqui à parte mais específica sobre estas negociações financeiras, que vão para além da questão do QCA que referiu, e se Portugal realmente quer estar num pelotão da frente na União Europeia, não pode ficar sem opinião pública, e acho que isto aqui também é uma boa oportunidade aqui junto do Parlamento também de referir mais sobre essa posição portuguesa nesta matéria tão sensível, porque o PSD realmente também defende que os encargos nesta fatura do Brexit para o Reino Unido devem incluir os encargos, evidentemente, assumidos para a totalidade do período de programação, incluindo 2019-2020, independentemente da data concreta da saída do Reino Unido, e que não pode comprometer o envelope financeiro. E quando diz que a Primeira-Ministra referiu que as obrigações e os compromissos financeiros serão honrados, mas o que nós vimos na semana passada, dentro do âmbito, por exemplo, das negociações para o Midterm Review, para haver uma realocação para o Frontex, de repente o Reino Unido utilizou a saída a dizer, bem, agora nós não vamos votar, já estava tudo negociado, e o Reino Unido saiu
de uma forma que queriam ser elegantes, mas a verdade é que, dizendo que havendo eleições que não poderiam comprometer, mas se tendo em conta as eleições num ambiente extremamente atípico e muito especial, a verdade é que Theresa May também está a condicionar o próximo governo também com as negociações para o Brexit, e isso não será uma razão agora para não haver negociações. Portanto, isto evidentemente também terá consequências também para o próprio midterm review também, e qual é que é a perspectiva do governo português sobre esta matéria. Depois, teria outra questão que vai também para além da questão específica do Brexit, que tem a ver com a participação concreta de Portugal no processo de integração europeia. E o PSD já colocou esta pergunta numa anterior audição ao Sr. Ministro, mas face a uma ausência de uma informação mais palpável e mais concreta, voltamos a insistir nesta matéria, porque é importantíssima, que é também quais são os estudos de avaliação do impacto económico do próprio Brexit. Foi falado anteriormente numa primeira avaliação do ICEP, presumo eu, mas concretamente onde é que estão estes estudos realmente para conseguir avaliar o impacto económico do Brexit para a economia portuguesa? E diversos Estados-membros têm apresentado diversos estudos já, também em Espanha, etc. E realmente, por exemplo, trago aqui um exemplo, por exemplo, do ministro portanto, da Irlanda, que esteve connosco hoje, ontem, na Comissão de Assuntos Europeus, e que trouxe aqui um trabalho já preparado sobre uma síntese das grandes preocupações para o caso do Brexit, no caso específico do irlandês. Claro que é uma relação muito mais umbilical, mas isto também seria uma perspectiva que gostaríamos de ter mais essas informações sobre a avaliação do impacto económico do Brexit. E, novamente, uma outra questão que já foi solicitada pelo PSD e ainda não obtivemos a resposta concreta relativamente à transposição de diretivas. O PSD questionou muito especificamente também numa anterior audição, o Sr. Ministro referiu não deu uma resposta muito concreta sobre a matéria, e a matéria é séria também, e o PSD avisou através de um requerimento que entregou já há quase um mês, portanto o Governo tem os seus 30 dias para responder ao requerimento do PSD sobre a não transposição de uma série de diretivas e sobre as consequências gravosas que isso poderá ter em termos de sanções, e também pelo facto de deixar cidadãos portugueses desprotegidos em termos destas diretivas que não estão ainda transpostas para o direito português, e talvez seria também uma boa oportunidade aqui com a sua presença aqui na nossa comissão para realmente termos aqui um ponto de situação, e também aquela questão que já foi pedida pelo PSD, obviamente, o painel de avaliação dessas próprias transposições, que ainda não obtivemos isso, e acho que em termos de haver aqui transparência no processo democrático é muito importante, até porque convém sublinhar que é não só as sanções pecuniárias diárias que vão entre 4.000 e 148.000 euros que estão aqui em causa, mas novamente, como disse há pouco, os nossos cidadãos portugueses ficam fora desta abrangência desta diretiva. Por exemplo, no caso da diretiva do crédito hipotecário, que é do âmbito da proteção dos consumidores, no âmbito hipotecário, do mercado hipotecário, aí os nossos cidadãos ainda não têm o acesso a esta diretiva através da transposição, e isso obviamente é preocupante, e tendo em conta que a Comissão Europeia instaurou também uma ação judicial contra Portugal, no caso muito concreto desta não transposição de diretiva, solicitamos urgentemente a informação por parte do Ministério, até para saber qual é que é o papel da Secretaria de Estado também de Assuntos Europeus, se é a entidade do Governo que coordena estas transposições, e por parte do Ministério, e por isso, tendo em conta a nossa pergunta também que colocámos já há quase um mês, era muito importante em termos de transparência termos essa resposta. Muito obrigada. Muito obrigada.